Fala comunidade, esse vídeo é um oferecimento da Live Sponsor. Se você ainda não conhece Live Sponsor, pega aí na descrição o link, entra lá, se cadastra agora mesmo e obtenha promoções e os melhores rakebacks do mercado em todos os softwares de poker. E vamos lá, roda a vinheta. Tá, vamos ver aqui se a gente encontra alguns exemplos. Lembrando que, gente, eu fiz 2 sessões de janeiro, as duas foram muito péssimas, então talvez eu sei que vai ter mãos aqui que eu deveria ter feito check raise. Essa mão aqui eu lembro, eu já usei essa mão de exemplo numa aula. Essa mão aqui, por exemplo, ela é muito check raise. Por que que ela é muito check raise? Porque eu conheço esse vilão, sei que ele vai se betar 100% flop nesse spot. Não, mesmo eu não tendo a amostragem dele de fold para check raise, eu conheço ele, sei que ele é reg, tá? É um reg aí, já estudo há algum tempo, tal, melhorou bastante aí nos últimos tempos, mas eu não sei se ele consegue encontrar reações para check raise o quanto deveria, tá? Eu já sei que eu dei call nessa mão, o que é a pior escolha possível. Então, essa, de novo, lembrando que eu joguei esse torneio no dia 12 do 1. Tava jogando muito mal nesse período, tanto que eu pedi 3 meses de afastamento, tá? Não tava conseguindo manter o meu psicológico bom para jogar e tava jogando muito mal. Isso aqui é uma coisa que tá no meu subconsciente, que é simples, que eu sei que é check raise essa mão. É muito check raise. Pelos motivos que eu falei, por saber que ele vai se betar 100% flop, por eu ter broca, por eu ter esse 3 de ouro. Então eu tenho equidade aí ainda, e é com essas mãos que a gente vai executar. Se eu tenho o Wise aqui, por exemplo, vou para check raise porque tem 2 de ouros? Não, pô, ainda assim não deixou de ser um flop seco, principalmente se fosse versus MP aqui. Principalmente versus EP, que daí vai ter Ice, a gente tem um Ice 10, vai ter Ice melhor no range. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu chamo de pior leak de iniciantes, que é transformar mãos de valor em blefe. Tome muito cuidado com isso. Aqui eu não vou nem dar continuidade, porque não existe, eu escolhi a pior opção, né? Não existe call nessa mão, e eu sei que eu dei call. Aqui seria um check raise. O que eu quero mostrar para vocês é o check raise. Os combos que a gente deveria estar fazendo, né? Então, quais combos que eu poderia escolher aqui para fazer o check raise? Todos os ases, todos os combos de as off que eu tivesse as de ouro, eu poderia estar fazendo, né? Eu não ia fazer, por exemplo, com as e 4 off sendo as de ouro. Não ia fazer. A minha mão é muito forte, não faz sentido, né? Mas eu ia fazer aqui com uma certa, ó, tirar as mãos que eu não faria check raise, flop com o Ás de ouro. Eu começaria fazendo, acho que na verdade eu não faria, acho que acabei me confundindo, não faria aqui, Ás de ouro não. Talvez só com esses 3 combos. E ainda assim ter que transformar o Ás em blefe é muito difícil. É que esse spot em si, gente, o que acontece? Os spots mais difíceis de estudar são spots do botão versus big. Por quê? Porque são ranges muito amplos, o range percebido é muito amplo. Botão abre 50%, 55%. A gente defende 50%, 60% do big. Então, são ranges muito difíceis de entender, o range percebido, porque é um leque muito grande, é um range muito amplo. São os potes mais difíceis. Mas eu executaria aqui, por exemplo, a parte do rei off que eu defendo, que eu tiver rei de ouro, né? Eu vou defender todos, acho que a maior parte dos backdoors aqui eu vou defender. As brocas, como eu deveria ter feito aqui, seria lindo se fosse invertido aqui, se o 3 fosse de copa, a dama fosse de ouros. Bom, mão perfeita para executar check raise. Façam, só façam. Errou na mão, traz a mão para tirar a dúvida. O seu erro vai fazer você evoluir. Legal ainda se você não tiver vergonha e postar no chat de mãos lá onde os instrutores respondem, que o seu colega de time ele vai aprender com o seu erro se ele for inteligente. E assim um ajuda o outro, né? Que todo mundo vai errar e eu erro muito. Pensa, 8 anos de profissional não dá check raise com uma mão dessa. Dando aula mais 6 anos, não dou check raise para essa mão. Fiquei envergonhado. Isso daqui é uma vergonha para mim, sacou? Porque eu escolhi. Se eu tivesse foldado, seria menos pior. Agora eu tenho 22 blinds, eu vou deixar um pote de 10, que já é péssimo, e tô dando call. Tô escolhendo a pior situação. Aqui simplesmente eu cometi o que um jogador com 3, 4 meses de profissional ele já não pode cometer mais. Não pode. É o que eu ia te perguntar agora, Rafa. No caso também, o fold também aí seria uma coisa simples, não seria uma coisa feia, né? Tá, não, feia não, mas eu quero vocês executando o check raise. Não vai Sim, deixar passar esse spot aqui. sim, sim. Faz. Executa, sacou? Entenda a relação stack efetivo com o SPR. Veja a margem que você vai ter para blefar. Tipo, se eu faço check raise aqui para 5 blinds, que a size vai ser mais ou menos 2.5, 3x de check raise, tá? Confesso para vocês que em certo momento do torneio
Mini check raise já vai funcionar. O cara vai lá, faz um, você faz 2.2, o cara fold. Várias vezes. Principalmente quando o cara se beta muito. É que agora, com muito estudo, muitos times, a galera já sabe reagir. Então, 2.5, 3x check raise. Executem, gente. Façam. Comecem a aprender com o erro de vocês. É isso que vai impulsionar vocês. Errar, não tem problema. Não vai pegar lá 80 blinds, 100 blinds, pô, e atolar num blefe sem equidade, sem uma blocker de nuts. Não faz isso. Era isso que eu queria perguntar, Rafa, para tu. Você fala de não dar o check raise sem equidade. Mas às vezes, quando o flop é muito favorável a nós, mesmo nós não tendo nenhuma equidade, não dá para aplicar o check raise, não? Cara, eu particularmente, sem equidade, não gosto, e principalmente nesse momento de aprendizado de vocês, seria muito ruim falar sobre isso, entendeu? Uma exceção ou outra por um level de um jogador que você já conhece muito o jogo do cara, vai acontecer? Vai, mas eu não gosto nem de falar sobre isso daí, porque isso não vai trazer dinheiro para vocês agora, vai fazer vocês perderem dinheiro. E trazer dinheiro no poker significa você subir o seu win rate. Isso não significa nem que você vai ganhar dinheiro esse mês, nem mês que vem, nem no outro, mas significa que no longo prazo, se você mantiver um win rate alto, você vai sacar dinheiro. Então essa mão aqui, check raise, muito simples. Vamos tentar pegar mais um exemplo aqui e ver o que aponta essa outra mão. Ó. Aqui, por exemplo, situação de hijack abrindo. Eu tenho 800 mãos dele. Vamos ver aqui se a gente encontra estatísticas para isso. Então, eu vou olhar aquelas duas coisas que eu falei, né? Que é check raise flop e o fold para check raise. Vamos deixar carregar a HUD. Ele se betou ali algo próximo a 45%, um pouco mais, né? Quase 50%, 45%. Eu tenho um mais fraco. Já é possível começar a pensar no check raise aqui, tá? Não vejo problema, mas essa mão em específico eu vou preferir muito mais o call do que o check raise. Mas eu não vou condenar se você fizer check raise com essa mão. Lembrando que isso vai funcionar quando você começar a subir um pouco mais de limite. Por quê? Porque esse cara, nos limites micro, ele não vai saber foldar AIS. Ele não vai saber foldar um AIS 9, por exemplo, um AIS 10. Ele vai te dar call, 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 porque eles não foldam AIS. E a intenção de dar check raise com AIS 7 é você poder transformar sua mão em blefe mais para frente para você poder fazer um mais melhor do que o seu foldar. Essa é a intenção, né? Porque senão, se eu fizer check raise aqui, o que eu tenho que pensar? Se eu não vou fazer mãos melhores do que a minha foldar, eu vou estar transformando a minha mão de valor de showdown em blefe. Eu não vou estar dando a opção dele continuar blefando, né? Isso que é importante. Então, acho que aqui bem justo o call, pensando nas próximas streets, né? Ó, tipo, provavelmente eu vou dar só call de novo, mesmo com flush draw, double flush draw aberto aqui, e eu tenho até o set de espadas, mas não bloqueio praticamente nada. Mas vamos de call. E aí, check. Ó, um outro ponto que eu falo naquela aulinha de pontos que a gente deve observar, é insights, né? Insights que a gente deve ter na hora do jogo. Tipo, esse field não blefa 3. Lembra disso. Esse field não blefa 3. Ó, por exemplo, ele tendo valete de espada, tudo bem que ele tá acertado o valete, aí tem valor showdown aqui ainda. Mas se eu tô jogando um high, por exemplo, esse cara vai ter o potencial de transformar esse valete aí em blefe. Porque ele vai saber que eu dando 2 calls só, provavelmente eu tenho um mais fraco. E eu não vou dar check muito provavelmente também se eu completei o flush. Então ele vai ter a noção de transformar esse blefe. Agora no micro não. Porque se esse cara agora pega e faz 16 blinds, se ele tem o potencial de fazer isso, eu vou ter que foldar meu ice. Eu tenho que foldar meu ice. Então lembra... Pois não. Aí no caso o check raise também serviria então, por exemplo, se você tem ice com kicker alta e ice e rei, um exemplo. Não, aí eu não vou dar check raise não. Primeiro você não teria jogado só de call, né? Tem isso. Mas, por exemplo, em que caso você jogaria de check raise para proteger a sua mão, em vez de transformar ela em blefe? É o que você falou, por exemplo, aí. Dificilmente eu vou querer proteger minha mão nesse spot aí, tipo... Vamos dizer que eu tenho um Ice Rei. Para que eu vou buscar defesa? Tipo, eu dando check raise por valor seria, né? Esse vai ser o pensamento inicial. Quais mãos que eu vou manter no jogo? Então eu tenho que pensar tudo isso. Então, mas e se eu tiver, por exemplo, o rei de espadas? Ah, sim. Não, mas eu falo assim, sem nada de espadas, você daria aí por valor para proteger a mão de um possível flush? Muito difícil, principalmente nos limites menores. Eu vou fazer check raise muito pouco por valor. Quase que sempre vai ser pedida. Quase que sempre vai ser por blefe. Eu digo que mais de 80% das vezes. É isso que vocês têm que pensar. Beleza, é porque... Então, isso é um erro que eu cometi, porque eu faço isso às vezes, entendeu? Então, eu vou começar a corrigir isso. Não há uma condenação,
Mas você tem que inverter o pensamento. Você tem que pensar muito o size que você vai fazer aqui para check raise com ice rei, por exemplo. O cara faz lá, vamos voltar pro flop, que esse é o erro maior de iniciante. Voltar flop, o cara faz 45% de c-bet flop. Você vai lá agora e faz 7.5, 3x, 7.8. Tipo, quais mãos você vai conseguir manter? Ah, flush draw. Cara, você fica muito restrito a um flush draw. Geralmente, principalmente nesses limites, você só vai conseguir manter mãos que estão ganhando de você. E aí você acaba transformando a sua mão de valor em blefe. Viu, Rafa? Vamos supor que nós tá... Você se auto-value beta. Pode falar. Vamos supor que nós tá trincado de 8 aí, liberando todos os ais. Vamos forte do cara lá. Aí nós temos mais ficha também. Nós não tem que dar check raise aí para fazer o SPR? Aí sim, mas aí você tá trincado de 8, tem a possibilidade do cara ter muito AIS, você não tá bloqueando AIS, você não tá bloqueando todas ali as Broadways com flash draw, tipo dama rei de espadas, 10 dama de espadas, que é 2 pontas flash draw, você não vai estar bloqueando isso. Aí muito mais, então a gente tem que pensar o que a gente tá bloqueando do range. Pô, se bater um AIS, eu tenho um AIS, qual a chance do cara também ter um AIS? É muito. Vai ter? Claro que vai ter. Mas tem que lembrar que só sobrou 2 ases no baralho. Você restringe o range do cara. Você não deixa, você fazendo o check raise, você não mantém mãos piores tentando te blefar. Então pensa nisso. Aí você tem que sim encontrar um meio termo e conseguir balancear. Tá? Então aqui eu não vejo problema em dar call, como eu disse. Acho que é até bem justo. Mas eu não veria problema de, nesses limites, ver vocês fazendo check raise. Não vejo. Nenhum. Só cuidado com alto se vai libertar. Rafa, então o 3 de espada travou a ação dele no River, provavelmente, né? Ele pode ter te colocado no... Eu não tenho... Não, o 3 espadas é a primeira mão, né? A gente já... Ixi, eu já nem vou lembrar falar, né? Porque a gente já tá aqui agora. Essa aqui que passou agora. Não, a que passou era a Ice 7. Não, no River. Ah, não, mas aí se a gente for lá pro River, ferrou. Aí a minha questão é, se ele no River bate uma carta que nisso flush draw e ele continua, né, dá mais o terceiro barril, eu também sigo só de call, né? Eu continuo pagando pelo meu valor do Ice. Se ele der a terceira lá, provavelmente eu vou foldar o Ice. Se ele der a terceira, lembra do que eu falei. 3 nesses limites que vocês estão jogando nunca é blefe. Sempre é valor. Sempre é valorzaço. Tipo, ele tinha valor de soldar o valete ali? Tinha. Veja que eles não dão conta de transformar em blefe. Às vezes o cara vai dar check ali com um flush baixo, com medo. Entendi. A próxima aula eu vou fazer de novo uma aula de insight para vocês que vai ser bem boa. Sexta-feira que vem eu vou fazer uma aula de insights para vocês que vocês devem seguir no game. Aqui a gente tem um 8 e 10, de novo ranges amplos. Lembrando, gente, a continuidade da ferramenta check raise, 80% das vezes a gente vai dar outra turn quando tomar a defesa. Quando o cara der call no check raise. E aí não tem problema. Rafa, mas quais as cartas que eu devo fazer? Quais as cartas que eu não devo fazer? Tipo, quando a gente tem blocker de nuts e completou um flush, por exemplo, você tem a blocker de nuts, você vai continuar. A gente dificilmente vai barrelar em dobras, que daí não muda o board. Se ele te deu call flop, ele vai provavelmente dar call turn. Começa por aí. E depois começa a trazer as mãos e os instrutores vão falando para você, pô, essa mão aqui não é boa para você continuar o check raise por causa disso. Então eu prefiro vocês errando agora, fazendo bastante check raise, errando na c-bet turn, do que vocês deixando de fazer. Vai aprender depois errando, sacou? Porque daí a gente vai começar a pegar várias texturas de bordo e saber se é bom ou se não é bom fazer a continuation bet turn depois do check raise, flop. Defendemos aqui. Segundo par, que eu tenho que pensar aqui, profundidade grande, dificilmente vai ter uma carta boa para mim turn. Eu já vou começar a transformar minha mão em blefe. Tipo, não tem muito como eu segurar 2 aqui. Todas as cartas que bater entre o rei e o 8, provavelmente ele vai dar second barrel, porque é uma carta muito boa para dar second barrel. Esse cara é regular, ele sabe disso. Eu não tenho blocker de flush. Essa mão, por exemplo, é uma equidade ruim que eu vou fazer check raise. Por quê? Porque eu estou pensando já aqui na equidade futura. Eu não tenho muitas cartas que vão me favorecer aí, que vão melhorar a minha mão. Então eu prefiro jogar agressivo. Acabei dando call. De novo, tipo, acho bem ruim. Sacou? É errado? Não tá errado. De novo, um torneio que foi jogado dia 8/1. Eu prefiro muito check raise. Porque eu tô pensando na equidade futura e tô vendo que não tenho muitas cartas boas. Eu tenho
Tem muita carta aí que vai bater, vai ser muito ruim para mim, ele vai continuar e eu vou ter que foldar o 8. Às vezes ganhando. Segurar 3, então, com 8 é impossível. Se eu não trincar o 8, se não bater um 10 sem ser de copas, tipo, mesmo bater no segundo par 10, bate 10 de copas, só vai se sentir desconfortável. Aqui eu não consigo, eu não tenho mais backdoor de nada. Tem mais backdoor de good shot para abrir uma broca, abrir duas pontas. Não tenho. Então, check raise e flop, sabe? Essa carta seria linda para dar outra. Seria melhor que 10 copas? Seria. Então, é isso que a gente tem que pensar. Pô, vou dar call aqui, mas e agora? Tipo, ele vai dar second barrel maior parte das vezes aqui, botão contra big, com quase todas as cartas. Eu acabei dando call na size dele aqui ainda. E acertei o 10, né? Tá, veja que eles não betam, ó, river, ó. Tá vendo? Vamos ver o que ele tinha. Ó, ele não blefa 8. Ele não blefa 8. Essa carta aqui é perfeita para ele blefar. É que, tipo, ele nem sabia que eu tava acertado 10. Bate um 9 de espadas aqui, ele blefa, tipo, tudo bem, estaria ganhando com 8, mas vamos colocar que ele tem 7, 8. Uma mão que ele estaria perdendo showdown, ele vai dar check igual, ele não vai conseguir transformar em blefe o river. Então lembra disso, quando você tá tomando 3, é mão de valor. Ó, mão perfeita para check raise. Mão linda para check raise. Stack grande, profundidade de gigantesca, SPR aqui. Nossa, vai ser lindo. Porque eu tenho 2 overcards, backdoor de good shot, backdoor 2 pontas, backdoor de flash draw. Sem contar que batendo só uma carta de espadas eu vou poder transformar em blefe minha mão. Então, muitas cartas boas. Sem contar que o meu range tem muito mais 6 do que o dele. Horrível, né? Tipo, mais uma vez um torneio jogado lá em janeiro. Precisava de afastamento mesmo. Então, é isso. Aqui deveria ser check raise. Quanto, Rafa, de size? Ele fez 2.86. Faz aqui 7,5. 7 blinds. Não precisa ser grandão para você não deixar um pote gigante também para você ter que blefar 2 grandes turn river. Então pensa nisso também. Tipo, do check raise, ele vai fazer mais o quê? Ó? Perdi o pote. Perdi o pote. Por quê? Porque joguei mal. Não executei o que tem que executar. Certo, pessoal? Então, de tarefa para vocês essa semana, fica vocês marcarem mãos check raise. Lembra daquilo que eu falei, confiar no processo. Venha para a aula, aprenda e execute mesmo que você erre. E não seja resulte de oriente. Aplique. Se você errar no começo, o seu erro vai fazer você aprender. Alguém vai te corrigir do seu erro. Mas execute. Acredite no que o instrutor está falando. Confie no processo do time. E isso vai trazer um benefício enorme para vocês no longo prazo. Tá bom? Valeu, turminha. Espero que vocês tenham gostado aí.